A sociedade diz o seguinte: se mostre, se construa, se destaque. Quem não é visto não é lembrado. Mas, por outro lado, o Evangelho diz: morra, se esconda e permaneça em Cristo. E isso não significa uma invisibilidade social, mas um desapego dessa necessidade de ser visto para então ter valor. Esse é o terceiro vídeo da série Entre o Feed e o Secreto. E hoje a gente vai abordar o seguinte tema: se Deus viu, é suficiente. Colossenses capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque vocês morreram, a vida de vocês agora está escondida em Cristo. Paulo, ele não está falando algo simbólico, algo emocional para gerar impacto, mas isso é uma verdade espiritual, isso é uma verdade absoluta. Quando ele fala vocês morreram, ele está falando sobre identidade, sobre algo que você era e que hoje você não é mais, algo que realmente você precisa deixar para trás. A sua antiga identidade, ela não é mais referência para você e para as outras pessoas. O fato da sua vida, da sua nova identidade estar escondida em Cristo, quer dizer que ela não é validada agora por aplausos. Lá em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo também fala em relação a não se conformar com este século, com esse mundo, com essa sociedade, com essa cultura. Porque qual é a forma dessa sociedade? O que a gente ouve falar nos cursos, nas palestras, nas mentorias? Exposição constante, validação por números, por audiência, quantidade de like, quantidade de seguidores, a comparação e a construção de uma persona. Fala-se muito sobre isso na internet, na rede social, principalmente. Você precisa construir uma persona, uma identidade visual. Mas a vida escondida em Cristo, ela vai de contra tudo isso que a sociedade constrói, tudo isso que a sociedade vem construindo ao longo do tempo quando se fala em posicionamento, em rede social, internet e tudo mais. Porque o Evangelho vem e diz: eu não preciso ser percebido para ser pleno. Você não precisa ser percebida pelas multidões para ser uma pessoa plena naquilo que você faz, naquilo que você realiza. Porque o que eu vivo no íntimo, o que eu vivo no escondido, no secreto, é muito mais valioso do que aquilo que eu vivo fora, do que aquilo que eu vivo junto das outras pessoas, ou para as outras pessoas, ou no meio das outras pessoas. Dá para entender? Jesus, ele fala isso em Mateus capítulo 6. Quando orarem, entrem no quarto de vocês, feche a porta do quarto de vocês, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, é no secreto que Deus vê a gente. As visualizações, a quantidade de curtidas, a repercussão que se gera em cima daquilo que a gente faz, né, no meio digital ou no meio físico também, nada disso faz da gente alguém íntimo de Deus, sabe? Nada disso faz com que a gente esteja validado, digamos assim, perante Deus. Porque o que nos aproxima de Deus, o que constrói, né, um relacionamento é o secreto. É o tempo que eu passo com Ele quando ninguém tá vendo. É o que eu vivo nele sem precisar compartilhar com ninguém. É o tempo que eu dedico exclusivamente para Ele sem ninguém ver, sem ninguém ficar sabendo. Isso me valida diante de Deus. E isso revela algo muito forte. Porque Deus, ele se relaciona comigo fora do palco, fora do altar, fora das câmeras. Ele se relaciona comigo no íntimo, onde está só eu e ele. É ali que ele se relaciona comigo. Ele não se relaciona comigo enquanto eu estou fazendo algo em nome dele. Ele se relaciona comigo quando eu tiro o tempo exclusivamente para ele. E se a nossa fé só existe quando é vista, então ela de fato não é uma fé enraizada, ela é uma fé superficial e precisa crescer muito. E agora um alerta, assim, bem importante, né? Nem toda exposição é pecado, mas toda exposição ela carrega um risco, que é substituir a comunhão pela performance. Por exemplo, você pode postar versículos diariamente na sua rede social, mas você pode não meditar nesses versículos. Se torna algo assim meio que automático, sabe? Você pode falar de Deus e não falar com Deus. Percebe a diferença gritante nisso daí? E aí você acaba mostrando uma fé que não se sustenta. Porque é uma fé que não vem do íntimo, é uma fé que não vem do secreto. É uma fé fraca, uma fé falha, vacilante. E isso gera um vazio espiritual enorme. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas que são, assim, vulcões, né? Que falam de Deus maravilhosamente bem, mas que volta e meia
são vistas cometendo, né, coisas absurdas, né, são expostas, né, de forma muito agressiva a determinado tipo de situação, de pecado, enfim. E aí você para e olha, meu Deus, mas essa pessoa era tão maravilhosa, essa pessoa pregava tão bem, ela era tão cheia de Deus, como que ela caiu nisso, numa coisa tão primária? Justamente por negligenciar o secreto. Se você negligencia o secreto, você automaticamente está negligenciando o relacionamento com Deus. Se torna apenas uma performance. Performance sem comunhão, sem relacionamento com Deus. Você fala de Deus, mas você não fala com Deus. E a intimidade, eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui, eu não quero ser uma pessoa prolixa, repetitiva, mas é porque de fato é o que Deus vem gerando no meu coração nos últimos meses, talvez nos últimos anos. E a intimidade é algo, o próprio nome já fala, é íntimo, intimista, intimidade. É algo que é para poucos, são poucas pessoas envolvidas, é escondido, sabe? Você que cria conteúdo na rede social sobre Jesus, sobre Deus, sobre reino, sobre evangelho, você precisa priorizar momentos a sós com o Senhor, momentos que não virem conteúdo, momentos que não viram posts, momentos que não vão virar um stories. Isso protege a nossa motivação, isso protege a sua fé, isso protege o seu relacionamento com Jesus. E aí algo assim que eu acho muito importante, a gente sempre tá fazendo é jejum de validação. Como assim? Esse canal, por exemplo, você que me acompanha aqui, pode observar, eu não tenho muitos seguidores. Eu não costumo ter muitas visualizações nos meus vídeos, alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, outros têm bem menos ainda. Então assim, não é algo que eu consiga, né, atingir um número grande de visualizações e tudo mais. Mas eu continuo. Porque eu já entendi, e eu falei isso em algum momento aqui, que se eu impactar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, isso pra mim já enche meu coração de satisfação. Claro que quanto mais pessoas você impactar, você vai se sentir mais plena, você vai se sentir mais feliz, você vai pensar, poxa, Senhor, que bom que essa mensagem está sendo repassada. Mas é um exercício constante. Eu não posso ser guiada por validação de pessoas, sabe? Apesar de estar fazendo isso para alcançar pessoas. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas esse precisa ser o fundamento. Outra coisa que a gente precisa desenvolver é o anonimato. Fazer coisas boas no anonimato. Por mais que você seja essa pessoa, né, que... eu sou o tipo de pessoa que eu faço muitas coisas, eu não fico por aí compartilhando o que eu fiz. Faço boas ações e não saio por aí falando, olha, eu fiz isso e tal, não sei o que. Ok, continue assim, mas vasculha aí, pode ser que tem algumas coisas que você ainda faça que talvez você não precise compartilhar e dizer que fez, sabe? Orar por alguém sem falar que tá orando, servir de alguma forma sem reconhecimento. Às vezes isso passa, assim, batido, né, despercebido pra gente, mas é importante de vez em quando a gente fazer essas análises, né? Plantar sementes sem mostrar que plantou, sabe? Sem compartilhar que tá plantando, que tá desenvolvendo. E deixar isso frutificar, isso crescer no céu, isso que se chama galardão, é uma recompensa que é de lá, entende? Quando a gente é recompensado, é reconhecido, é visto aqui na terra, a gente já recebeu a nossa recompensa, Jesus fala sobre isso. Então assim, poxa, se a gente for parar pra pensar, isso é sério, porque quem é que não quer ter galardão, que é a recompensa de lá? Galardão é diferente de recompensa. Galardão é algo que você não recebe aqui na terra, mas é algo que você constrói aqui para receber lá. Então, recompensa é algo que você já está plantando e recebendo aqui. A gente precisa cultivar mais o galardão. E por último, reeducar o coração. Ao invés de eu ficar pensando, né? Poxa, quem viu? Eu preciso pensar, Deus viu? Ao invés de ficar pensando se você foi notada, pense se você foi fiel naquela mensagem que Deus pediu para você entregar. E entre o feed e o secreto, escolha o secreto. Porque no oculto que Deus constrói aquilo que o público não consegue sustentar. Porque, no final de tudo, o feed passa, a opinião das pessoas muda, mas o que foi gerado em Deus, isso permanece. E, de fato, entender que nós somos chamadas para gerar no secreto e desenvolver e frutificar, expandir no feed. Se você gostou desse vídeo, dessa série, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilha com quem precisa assistir esse conteúdo. Até mais!